Meu querido, como eu falei, essa manhã vai ser profética porque eu quero anunciar o tema desse ano. E eu não sei se você já percebeu, se você crê, se você já recebeu, mas todos os anos nós colocamos um tema. E esse tema, ele é muito profético. Ele é pensado, ele não é assim, a gente não fica assim, ai, que tema que vai trazer uma sonoridade legal, que tema, porque se fosse isso, seria muito fácil. Você não tem noção que a partir de começo de novembro, outubro, a gente já fica pensando, a gente já fica orando, a gente já fica, Deus, e aí, e esse tema? A gente fica analisando como foi o tema. E eu não sei se você teve uma noção de como foi o tema desse ano, o ano do alinhamento. Se você percebeu como muitas coisas, e se você, eu não sei se você acompanha outras igrejas, se você acompanha o que tem acontecido no mundo, mas é tudo muito, parece que literalmente é alinhado, é algo que vem do céu para a terra. E daí vem do céu para o profeta, vem de Deus para o profeta transmite para o povo, para que o povo receba aquilo, e como toda vez que o povo recebe algo de Deus, aquilo é transformador, aquilo é abençoador para o povo. Mas é aquilo, o povo pode receber, como pode não receber, como sempre foi. Os profetas recebiam algo de Deus, anunciavam, e tinha gente que teve época que o povo recebia, tinha época que o povo não recebia, tinha gente que recebia, tinha gente que não recebia, mas todas as vezes que o povo recebia aquilo, a palavra que vinha de Deus, aquele povo era abençoado. Eu queria ler um texto, 2 Crônicas 20, Josafá, num momento muito delicado, num momento complicado do seu reinado, onde havia uma ameaça eminente ali do povo de Israel ser eliminado. E ele recorre a Deus, ele ora, ele busca o Senhor, e ele busca o profeta, e o profeta busca o Senhor e vem com uma resposta. E diz assim o texto: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, essa é uma palavra muito importante, que muita gente se fala, é um texto que precisaria nortear o povo de Deus, e esse texto norteou o povo de Deus, pelo menos aqueles que levavam a sério a palavra de Deus. Ele diz, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Eu poderia colocar, ouve-me, ó Pirajuí, o povo de Deus. Crede no Senhor vosso Deus. Aqui está na versão ARA, tá? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Não precisa temer a ameaça, não precisa, porque estão falando que vão destruir, estão falando que o ano que vem vai ser pior, não, então, tem um diagnóstico ruim, crede no Senhor vosso Deus e vocês estarão seguros. Crede nos seus profetas, crede nos profetas do Senhor, e prosperareis, e vocês serão prósperos. Isso é uma palavra. Então, quando um profeta vem aqui e traz uma palavra, e traz um direcionamento, isso é muito sério. Você pode, esse ano, eu fiquei, de verdade, talvez tenha sido o ano mais difícil para chegar num tema, porque eu cheguei no final do ano um pouco triste, um pouco frustrado comigo mesmo, com as pessoas, com várias coisas. E o tema que vinha no meu coração para falar era tema para baixo, era tema que demonstrava o reflexo desse ano. E eu ficava, mas eu sentia que não era o que Deus queria. E eu ficava, foi terrível.
o tema nunca aconteceu. O tema no final de novembro já estava escolhido. Esse ano foi escolhido essa semana. Foi definido, sabe, mas eu precisava ter convicção para chegar aqui e falar, para ter convicção para daqui 6 meses, a gente olhar para trás, a igreja olhar para trás e falar assim, como eu ouvi muita gente falando, cara, o ano do alinhamento foi de Deus, para perceber que as pessoas, não foi o pastor que escolheu esse tema, realmente foi vindo de Deus. Eu não posso vir aqui e falar algo para daqui 6 meses, a palavra do pastor cair por terra e as pessoas falarem assim, é o pastor Marinho. Não posso. É uma responsabilidade muito grande. Então, eu queria, hoje, pela manhã, eu quero trazer esse tema e quero trazer uma palavra que vai começar a nortear o porquê desse tema. Porque talvez esse tema não combine com o final desse ano para a igreja. Mas, como eu falei, é profético. Como assim, é quase quando o povo está indo para o exílio. Deus manda uma palavra para Jeremias. O povo chegando, Jerusalém acabou de cair, foi destruído. Aquele povo chega na Babilônia como escravo e vem uma palavra. Jeremias, manda uma palavra para esse povo, fala para eles que eu sei o pensamento que tem a respeito deles. E é um pensamento de paz, um pensamento de bênção, um futuro de prosperidade para eles. Aquele povo podia falar assim, não está combinando isso. Se é um pensamento de paz, de prosperidade, por que a gente está vindo para o cativeiro? Não, mas era uma palavra profética, porque passados 70 anos, aquela palavra se cumpriu. E eu quero nessa manhã, se tiver gente que crê no Senhor e nos profetas do Senhor, vai tomar posse dessa palavra e vai viver aquilo que o Senhor tem para vocês. O tema desse ano, 2024, o ano da frutificação. O ano da frutificação. 2024, e você vai perceber que esse ano da frutificação tem vários desdobramentos, mas eu quero dizer, esse ano da frutificação, um ano de prosperidade, um ano de bênção, um ano de gerar frutos. Às vezes a gente pensa, quando fala prosperidade, é só em dinheiro. Não é, vai muito além, que a nossa mentalidade aqui fala em prosperidade. Não, é um ano de deixar legado, é o ano de mostrar relevância, é o ano de realmente glorificar o Senhor com os nossos frutos, é o ano de mostrar que nós, como varas, estamos conectados à videira verdadeira. E que se nós estivermos conectados à videira verdadeira, nós vamos dar muitos frutos e o nosso Pai será glorificado. Amém? Como uma mudança, nós estamos prestes a mudar o ano 2023, graças a Deus, está acabando, não graças a Deus porque está acabando, mas graças a Deus porque Deus nos sustentou, porque até aqui sustentou o Senhor, porque até aqui Ele foi conosco. Mas algo vai acontecer, uma mudança de ano. E como uma mudança, como uma virada, como coisas que mudam a nossa vida, elas são oportunidades incríveis para experimentarmos, oportunidades de experimentarmos coisas novas. Mudança como mudança, mudar de cidade, mudar de casa, mudança de estações. Quando a gente termina o inverno, a gente vai para uma outra estação, para a primavera e depois, tudo isso é oportunidade de experimentarmos sensações novas. Quando nós mudamos o estado civil, eu sou solteiro, agora casei, é uma mudança, são vários tipos de mudanças que nos faz experimentar e ter a oportunidade de experimentar
coisas novas, oportunidades incríveis. E se a gente pensar, e se a gente for para a Bíblia, a gente vai perceber que Deus, Ele trabalha muito com os ciclos, com mudanças, com etapas na vida. E às vezes a gente não percebe como mudanças são realmente oportunidades que Deus nos dá, ou que o próprio Deus nos leva para podermos experimentar coisas novas. E eu quero dizer que nós estamos prestes a ter essa oportunidade. Amanhã é uma oportunidade de você experimentar algo novo. Amanhã é uma oportunidade. Eu sei que todo final de ano a gente faz aquela listinha. Não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou fazer aquilo que eu não fiz no ano passado. A gente faz isso, mas você sabe que é uma verdade isso. É uma possibilidade. Você pode começar o ano realmente falando, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou fazer aquela dieta, esse ano eu vou melhorar como pai, esse ano... Viradas servem para isso. Agora quando eu completar 21 anos, eu vou começar a me tornar mais responsável. São coisas assim, não. Quando eu casar, agora eu vou começar. Quando eu tiver filho, agora eu vou parar de pegar o carro e dar 180, 200 na estrada, porque agora eu preciso ser um pouco mais responsável, porque tem uma vidinha que depende de mim. Então, mudanças, elas tendem a nos levar a pensar, a ponderar, e isso é bom, Deus trabalha dessa maneira. Você sabe que o grande problema nosso é que a gente tem dificuldade de mudar. Deus, Ele constantemente está mostrando para nós que é possível mudar, é possível experimentar coisas novas, mas a gente tem uma dificuldade imensa de mudar. O problema não é a mudança do ano, o problema não é a mudança da estação, o problema não é a oportunidade que nós temos constantemente de mudar. O problema é a dificuldade que nós temos de fazer as mudanças, ou de fazer as escolhas para mudarmos. Deus, a Bíblia, nos mostra como Deus trabalha com ciclos, com mudanças, com fins de ciclos e recomeços ou começo de ciclos, tanto em relação ao povo dele, quanto individualmente. Exemplos, o povo, Egito. O povo chegou um momento que se encontrava no Egito, mas teve um momento que Deus liberta. Esse povo passa pelo deserto, por conquista, para conquistar a terra prometida. Mas são ciclos diferentes. Mas em todos esses ciclos, o povo, esse mesmo povo, ele passa por espera, por lutas, por provas. Porém, em todos esses ciclos, esse mesmo povo passa por milagres, por provisão, por conquista, por vitórias. Exemplos de indivíduos. Abraão, por exemplo, a gente vê a história de Abraão, mas a Bíblia, ela, às vezes, em 2 capítulos, em 3 capítulos, ela resume uma história, e às vezes nos leva a pensar que a vida é assim, é do chamado de uma prova aqui e uma vitória ali. Não. É muito mais complexo que isso. Por exemplo, a vida de Abraão, eu vou tentar resumir, mas o chamado junto com a promessa, Deus chama, eu vou te abençoar, sai dessa terra, eu vou te abençoar aqueles que... E assim por diante. Porém, teve a jornada, a peregrinação por terras estranhas. Abraão passou por guerras, por espera, passou por precipitações, ele teve problemas, teve primeiro um filho que não era o filho da promessa, porque a Sara quis ajudar a Deus, ele passou por provas, por dificuldades, vieram as experiências com Deus, veio o cumprimento da promessa, Isaac, depois do cumprimento da promessa veio mais prova, Deus pede Isaac, e etc. E tudo isso. Essa jornada, quantos ciclos, quantas etapas, quantas mudanças. Porém, assim como o povo de Deus experimentou lutas, provas, tudo isso, mas ele experimentou prosperidade, bênção, provisão, cuidado, milagres. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu poderia citar José, Daniel, com tantas dificuldades, mas todas essas pessoas e o povo de Deus, independente de ciclos, de dificuldades, de provas,
esse povo e essas pessoas sempre puderam contar com provisão, com sustento, com milagre e principalmente com vitórias, com conquistas e com frutificação. Abraão foi um homem próspero, Abraão foi um homem vitorioso. Você pega José, você pega Daniel, mesmo como escravo. José, por exemplo, ele escravo na casa de Potifar, ele frutificou, ele prosperou. José na prisão, como prisioneiro, ele frutificou, ele prosperou. José no palácio, ele prosperou, ele frutificou. Ele foi alguém que deixou um legado. Isso eu estou querendo dizer que nós, independente de onde nós estamos, independente do que 2024 nos aguarde, aonde você vai estar em 2024, se você vai estar no Egito, se você vai estar na Babilônia, como vai ser o teu ano, você tem uma palavra, uma promessa, você pode frutificar, você pode ser alguém que vai experimentar milagres, vitórias, conquistas, porque a questão, o importante não é onde você se encontra, onde você vai se encontrar, ou aonde, qual ciclo você vai se encontrar, mas sim o chamado e a promessa que Deus tem para você. E o tema dessa manhã, dessa palavra é a oportunidade de viver um novo tempo. A oportunidade de viver um novo tempo. E eu queria ler o texto que se encontra em Deuteronômio 11, de 22 a 28. Deuteronômio 11, de 22 a 28. Deuteronômio 11, 22 a 28. Eu queria que você já anotasse Deuteronômio capítulo inteiro, capítulo 11, depois pudesse ler também o capítulo 28 ao capítulo 30 de Deuteronômio. Capítulo 28 ao capítulo 30. Nós não vamos ler, vou ler só mais um texto, um versículo do capítulo 30. Mas eu queria que você lesse, porque aí se encontra as bênçãos da obediência e a maldição da desobediência, nesses capítulos. É o resumo de um ciclo, do final de um ciclo. O povo termina aqui, o povo está encerrando os 40 anos do deserto. E eles estão na cara do gol, eles estão de frente da terra prometida. E agora eles estão para conquistar a terra prometida. Eles estão para começar um novo ciclo. É como se Moisés estivesse falando para eles: olha, vocês viram tudo que Deus fez no Egito, como Deus sustentou, como Deus fez milagres, o que vocês viveram aqui. Agora vocês estão para começar um novo ciclo. O importante, vocês viram o que Deus fez aqui, o que Deus fez lá, e o que Deus vai fazer lá, nesse novo ciclo, é sempre a mesma coisa. Tem provisão, tem vitória, tem conquista, mas existe uma chave para isso. E é importante vocês fixarem isso, porque o que depende não é o lugar, não é o ciclo, mas sim a bênção do Senhor. O que depende da nossa frutificação não é quem vai ser presidente, quem vai ser prefeito, como que vai ser a política, qual cidade nós vamos estar, como que vai estar minha família. A questão se eu vou frutificar ou não, se eu vou viver uma bênção, se eu vou viver prosperidade, tem a ver com uma escolha que eu vou fazer. Porque o que Deus fez, Ele já fez, já está consumado, já está conquistado, já está decretado. E nós vamos ler isso nessa manhã. Diz assim a palavra de Deus: se vocês obedecerem a todos os mandamentos que lhes ordeno que cumpram, amando ao Senhor o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes do que vocês. Todo lugar onde puserem os pés será de vocês.
O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Ninguém conseguirá resistir-lhes. O Senhor, o seu Deus, conforme lhes prometeu, fará que todos os povos da terra, onde quer que vocês forem, tenham pavor e medo de vocês. Olha aqui, Deus está prometendo algo para eles. Vocês lembram quando os espias vão para espiar a terra? E Raabe os acolhe e fala o seguinte: nós sabemos que Deus, Deus de vocês, já deu essa terra para vocês. Nós todos aqui, o rei, todos os soldados, nós estamos apavorados. Vocês lembram dessa passagem? Isso daqui é Deus falando. Quando Deus fala, mas será? Eles são maiores, eles são mais fortes, será? Meu querido, quando Deus fala, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A gente precisa começar a crer na palavra dEle. A gente se tornou um povo incrédulo, a gente acredita mais na internet, a gente acredita mais no que as pessoas falam. Por isso que a gente não tem vivido. A gente tem vivido como aqueles 10 espias. Sabe por que o povo de Deus tem caído no deserto? Sabe por que o povo tem morrido? Sabe por que o povo tem ficado depressivo? Sabe por que o povo não tem avançado? Porque tem preferido acreditar no que os olhos mostram. Estão preferindo acreditar que os gigantes são maiores do que o nosso Deus. Estão preferindo acreditar que as promessas, estão preferindo acreditar que as muralhas, elas não caem diante da palavra do nosso Deus. Mas se Deus falou, você pode marchar, porque tanto as muralhas como os gigantes vão cair. Versículo 27, vocês terão bênção se obedecerem. Não, 26, prestem atenção, hoje ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje ordeno a vocês. Terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhe ordeno para seguirem deuses desconhecidos. Deuteronômio 30:19 diz algo. Hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, porém, escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam. Esses são os textos, mas como eu falei, você pode começar do 28, ler o capítulo, porque aí está todas as bênçãos. A bênção financeira, a bênção de saúde, a bênção, tudo aquilo que Deus prometeu. E tudo aquilo que... E daí, você que conhece a história, se a gente conhece um pouco a história, você vai perceber que tudo isso se cumpriu. E eu quero dizer mais, tudo isso continua se cumprindo. Tudo isso continua se cumprindo. Pessoas continuam vivendo bênção e pessoas continuam vivendo maldição. Tudo de acordo com as suas escolhas. E nós estamos diante de uma terra que se chama 2024. Eu tenho certeza que eu vou frutificar. Eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Eu tenho certeza que eu vou prosperar. Porque existe uma palavra, se eu não desviar da lei do Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, tudo que eu fizer, eu vou ser próspero. Esse texto foi transmitido por Moisés ao povo no final de um ciclo de 40 anos e início de um outro, conquista de Canaã. E transmite uma promessa maravilhosa, porém repassa uma responsabilidade. Primeiro, uma promessa de bênção, de conquista, de vitória, de prosperidade, de frutificação. Essa promessa se repete para Josué. Olha só, meus queridos, isso que eu quero traçar com vocês. Porque às vezes a gente vê uma promessa dessa, Marinho, mas isso foi para o povo lá de Israel. Não, isso foi para o povo de Israel, isso foi para Josué, isso foi para o salmista, isso foi para os apóstolos. Isso foi para, sabe, tem gente que, isso é no Antigo Testamento.
Eu quero trabalhar com vocês que isso vale para nós hoje. O Senhor tem me levado a perceber algumas coisas e trazer, e o que o Senhor tem falado, Marinho, e a gente já tem visto, o Senhor tem levado os meus olhos para que eu possa trazer convicção, porque é como eu falo, cada coisa que eu falo aqui, eu vou um dia estar diante de Deus, um dia estar diante de Jesus, Marinho, você lembra que você falou isso para o meu povo? Você lembra que você dirigiu o meu povo para cá? Você lembra que você falou aquilo, você desviou o meu povo? Você lembra que você conduziu? Eu vou prestar conta por cada palavra. Por isso que é muito sério, por isso que a gente precisa orar, por isso que eu fico abismado de ver vários pastores hoje, pastores de internet, que não têm noção do que um dia vão estar diante do Senhor, assim como eu vou estar diante do Senhor para prestar conta por o que eu passei para minha filha, como eu fui como marido, eu vou ter que prestar conta um dia, como eu fui como pastor, como eu ensinei. Isso é pior, tem gente que tem medo de prestar conta para um policial, tem gente que tem medo, e a gente vai prestar conta para as leis naturais, mas eu quero dizer que, fala assim, aquele que a palavra de Deus fala, que a gente não precisa temer o homem, que mata o corpo, mas temer aquele que pode nos lançar no inferno. Então, esse eu temo. Porque um dia, então quando eu falo aqui, e o Senhor, para eu poder falar algumas coisas, eu fico assim, porque eu fiz seminário e algumas coisas, a gente aprende que, não, isso é da lei, isso não é da graça, isso é do Antigo Testamento, isso não é do Novo Testamento, e o Senhor começa a me levar para cada texto. Marinho, olha o Novo Testamento, olha Hebreus que fala, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Se antigamente, você lê Hebreus 4, 3, 4 e 5, você vai perceber que a chapa esquenta muito mais no Novo Testamento. Às vezes a gente fica, não, porque lá o Antigo Testamento é sombra, justamente. Eu quero dizer que o julgamento no Antigo Testamento é sombra do julgamento do Novo Testamento. Só para você ver. Tem gente que fala assim, o julgamento, você sabe que no Antigo Testamento, como que era o julgamento? A pessoa pecava, a terra abria, aquela pessoa era comida pela terra, era na hora. A pessoa pegava lepra, morria, Deus trazia fogo, fulminava, tal. O juízo, o julgamento era ali e tal. Aquilo é sombra do que vai acontecer no novo. Daí fala, não então, mas aquilo é julgamento natural. É para mostrar como que vai ser o julgamento espiritual. Daí tem gente que fala assim, não, se o julgamento fosse igual no Antigo Testamento, o povo ia ter medo. Eu fico imaginando, o pessoal tem mais medo do julgamento natural do que do espiritual? Esse povo está doido. Eu preferia ter o julgamento natural do que o julgamento espiritual, porque o julgamento natural é para aqui agora, o julgamento espiritual é para toda a eternidade. Julgamento natural, a pessoa, acabou, morreu. Aqui adiantou 30 anos, 40 anos, 50 anos. O julgamento espiritual não adiantou nada. É para toda a eternidade. Não tem mais fim. Então, sabe, a coisa é muito séria. Só que da mesma maneira que é sério o julgamento, é sério a bênção. Se as bênçãos do Antigo Testamento eram bênçãos naturais, que dirá a bênção do Novo Testamento, que são naturais, espirituais, com autoridade, com poder, com graça. Se no Novo Testamento o Senhor já nos colocou assentado nos lugares das alturas, muito acima de todo principado e potestade, nos dá autoridade para viver coisas extraordinárias, para viver autoridade, para viver. No Novo Testamento ele restaura o governo do homem, para a gente viver tantas coisas. Eu só estou dando mais, eu queria falar que essa mesma promessa repete em Josué 1:5, você sabe, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, como estive com Moisés, assim estarei com você, nunca o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que jurei aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda,
para que você tenha êxito por onde quer que andar. Daí agora é só NVI, tá? Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido. É promessa do quê? Da pessoa ser bem-sucedida. Salmo 1, de 1 a 3, lá na frente. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará, tudo que ele fizer. São textos que o Senhor está falando. Se vocês ficarem atentos às minhas palavras, às minhas ordenanças, se vocês não desviarem, se vocês continuarem a obedecer, vocês serão prósperos, vocês serão frutíferos, vocês serão abençoados. O Senhor continua falando. Se você acha que isso é só o Novo Testamento, vai para Mateus 5, 14 e 16, que Jesus fala: vocês são a luz do mundo. Ele fala: não pode esconder uma cidade, uma luz, coloca aí, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, 15 até o 16, e também ninguém acende uma candeia, algo que ilumina, e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca no lugar apropriado, ou seja, num lugar de destaque, e assim, essa pessoa vai iluminar a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que vejam a prosperidade, para que vejam a bênção de vocês, para que vejam a frutificação de vocês, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O Senhor está falando que Ele está chamando, falando que você é um Josué do Novo Testamento, que você precisa, que você tem que ser um Daniel, que você tem que ser um José, que você, se você obedecer ao Senhor, o Senhor quer te colocar em lugar de destaque, para que você, e quando eu falo lugar de destaque, é lugar de influência, é lugar que você vai prosperar, vai frutificar. Agora, como que você vai frutificar? Se você não é zeloso, se você não é caprichoso, se você não é excelente. Agora, se você obedece à palavra do Senhor, você vai ser excelente, você vai honrar, você vai fazer o melhor serviço, você vai ser excepcional. Sabe por que José era reconhecido? Porque ele fazia tudo com zelo, porque o Senhor abençoava. Nós temos a bênção do Senhor. A palavra fala que nós temos a mente de Cristo. Se faltar sabedoria, nós podemos pedir e Ele dá sabedoria. Sabe, o povo de Deus está vivendo: ai não, eu não sei, eu não consigo. Você não consegue porque você não lê, porque você não ora, porque você não busca Deus. Porque se você começasse, você ia ser um Davi, você ia ser alguém diferenciado nessa geração. Você não ia ser relaxado como a maioria das pessoas são. Você não ia fazer o teu serviço de uma maneira porca como a maioria das pessoas hoje fazem. Porque eu não sou valorizado, porque não sei o quê. Mas nós não fazemos porque as pessoas olham, nós não fazemos para patrões, nós fazemos tudo como se faz para o Senhor, sabendo que é Ele que nos retribui. Sabe, se nós começarmos a ser o que a palavra diz que nós devemos ser, nós vamos ser pessoas que iluminam o ambiente. Nós vamos ser pessoas que frutificam, nós vamos ser pessoas prósperas. E daí as pessoas vão ver e vão falar assim: não, essa pessoa tem que colocar aqui, essa pessoa tem que ser colocada ali, essa pessoa tem que ser colocada. Agora, eu falo desde aqui da igreja, pega, e daí é isso que o Senhor me coloca para ver, desde quando eu me conheço por gente, pessoas que se destacam na igreja, se destacam no secular. Pessoas que não se destacam na igreja, dificilmente vão se destacar no meio secular. Quem é fiel no pouco, o Senhor prometeu que vai colocá-lo sobre o muito. Sabe, a gente quer, 2024 vem aí, vai ser difícil. Foi difícil para Daniel, mas sabe onde ele foi parar? Sendo governador daquela Babilônia.
lugar mais hostil para jovens, o lugar mais difícil para os cristãos da época. Mas para quem tem a bênção do Senhor, não existe lugar difícil. Porque a bênção do Senhor quebra jugo, quebra dificuldade, quebra tudo. Porque nada, onde a luz chega, as trevas têm que recuar. A bênção é mais poderosa do que as trevas. A bênção é mais poderosa do que a maldição. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe, nós precisamos começar a viver as promessas de Deus, mas nós só vamos viver se nós crermos, se nós vivermos a palavra de Deus. Agora o grande problema é que a gente vem para a igreja, a gente ouve a palavra, a gente sai e não vive a palavra. E daí a gente fica, cadê a bênção do Senhor? Não, a bênção ela é prometida se nós obedecermos a palavra de Deus. A bênção ela é prometida se nós não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. A bênção ela é prometida para aqueles que permanecem firmes. A bênção, por isso que José estava lá como escravo, longe, traído, com um monte de problema, com tudo para desanimar, mas ele falava, no momento que ele podia se deleitar, ter o prazer da carne, se deitar com a mulher de Potifar, que devia ser uma mulher muito bonita, ele fala, não posso cometer tal pecado, nem contra o meu patrão, nem contra o meu Deus. Nem o patrão estava vendo, e ele podia pensar, nem meu Deus me abandonou. Não, mas ele escolheu não se desviar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Por isso que foi alguém frutífero, por isso que foi alguém que brilhou, por isso que Deus colocou ele na mais alta posição. Você quer mudar o teu ano? Você quer mudar as tuas colheitas? Comece a mudar o teu plantio. Comece a realmente falar, não, esse ano eu vou... mas eu não sei, eu não obedeço. Não sei, você tem procurado, você tem lido, você tem ouvido os profetas, o que tem saído desse púlpito. O pastor Lucas falou quinta-feira, e realmente, eu fico vendo, meus queridos, de verdade, eu fico assim, abismado. Eu não tenho problema atender pessoas, e a gente está aqui para isso. Mas você sabe, uma das coisas que mais me deixa assim, às vezes triste de um atendimento, não é o atendimento em si. É a pessoa falar, às vezes, e muitas vezes, coisas, tipo assim, que a impressão que, tipo assim, você não assistiu o culto domingo? Tipo assim, se eu fosse falar, aconselhar, ou fosse orientar, eu ia falar assim, eu ia repetir o culto de domingo, eu ia repetir minha pregação de domingo retrasado. A impressão é que tem muita gente ouvindo, mas não tem ruminado, não tem deixado descer para o coração. Parece aquele povo, e infelizmente não é só aqui, como eu falei, tem pastores e mais pastores falando, parece que a gente está falando, o inimigo tem roubado. É igual aquela primeira semente que cai no caminho, não dá nem tempo o inimigo já rouba, porque parece que a nossa mente já está no problema, a nossa mente já está, nosso coração já está amargurado, já está com mágoa, já não dá nem tempo de descer aquela mensagem para falar, opa, é isso, puxa, então é isso que eu vou viver, eu vou viver pautado nessa palavra, porque essa palavra, se eu colocar a minha vida vai ser igual aquela casa sobre a rocha, que pode vir durante as semanas pauladas, que eu vou continuar firme. O problema é que a nossa vida não tem sido pautada nessa palavra, que nos promete prosperidade, frutificação, bênção. A nossa vida tem sido pautada nos nossos sentimentos, nas nossas paixões, no que o outro fala, no que o outro diz, no que a internet fala, nos deuses desse século, no Deus que cegou o entendimento para que não resplandeça luz. Mas isso é um texto para os incrédulos. Mas Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. O oposto de fé é incredulidade.
Infelizmente, a incredulidade tem alcançado a igreja. Tem muita gente que vai para a igreja, mas se torna incrédulo. Eu tenho muitas vezes que eu sinto ambiente de oração ou de pregação, como eu já falei, eu sinto barreiras causadas por incredulidade, porque parece, em vez de pegar assim, eu já senti, às vezes, você pregando, pessoa assim, ó, tá com a boca aberta, comendo, sabe? Você já viu pessoas que comem com boca gostosa? Parece que você já acabou de comer, mas você vê alguém comendo assim, você... Nossa, o que ela está comendo? Ela está comendo arroz, feijão e ovo. Mas você começa a ver, você fala assim, cara, o que ela está comendo, meu? Nossa, você dá vontade de você comer, porque você vê ela comendo, ela faz uma mistureira, ela pega, está comendo com colher numa marmita de alumínio, mas você vê ela comendo uma... Meu, tem gente que quando você está pregando, ela está ouvindo desse jeito, fala assim, agora tem gente que assim, ó... E não é assim, não estou falando de jeito, de expressão, porque isso é cada um. Eu estou falando de ambiente. A gente sente no ambiente. E daí, por que será que a gente sai daqui? Vai ser sim, será o ano da frutificação. Será o ano da bênção. Para aqueles que escolherem. Porque é isso, a primeira coisa dessa palavra é uma promessa. Deus tem uma promessa. Uma promessa que é para o Velho Testamento, para o Novo Testamento, como eu falei em Mateus. Eu poderia colocar João 15, que nós somos os ramos. E quem está ligado em Jesus, esse dá muito fruto, esse frutifica, esse prospera. Eu poderia falar da igreja primitiva, que em meio à perseguição, você vai lá em Atos, você vai ver textos, a igreja sofria perseguição, mas avançava. O que é isso? Prosperava, frutificava. Por quê? Porque lá em Atos 2:42 falava que ela perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos, na oração. Elas ficavam, não vou desviar, essa é a palavra, essa é a lei, nós vamos praticar. Está tendo paulada, está tendo perseguição, tá difícil, mas nós vamos seguir o que a palavra de Deus fala. Por isso que a gente prospera, por isso que a gente avança, por isso que a igreja avança. O que faz parar a igreja não é pandemia, o que faz parar a igreja não é perseguição, o que para a igreja é a igreja parar de seguir a palavra de Deus, parar de viver a palavra de Deus. O que para a igreja, o que faz a igreja parar de frutificar, de prosperar, de viver vitória, de viver milagre, de viver conquista, é parar de praticar a palavra de Deus. Se nós praticarmos a palavra de Deus, não tem ano, não tem dificuldade que nos faça ser menos próspero, ser menos vitoriosos. E eu quero dizer, e o Senhor, por isso que o Senhor, espero que você esteja entendendo, porque o Senhor trouxe esse ano da frutificação. Essa frutificação, o Senhor trouxe uma imagem para nós, porque a princípio eu estava pensando no ano das raízes, o ano do fundamento que a gente precisa voltar, fortalecer o evangelismo, o discipulado, o ensino da palavra. A gente precisa fortalecer várias bases, vários fundamentos, várias raízes. Mas, Marinho, isso é para baixo. Isso sim, mas vocês já estão fazendo, já estão se alinhando. Tem muita gente que já está criando raiz. Agora já está na hora. Por que eu estava pensando nisso para baixo? Porque eu estou sempre, as pessoas, parece que eu estou olhando para gente que não vai. O Senhor falou, Marinho, tem gente que já criou raiz. Marinho, tem gente que já está aí. Marinho, tem gente que começa a olhar para cima, Marinho. Para de olhar para quem não está criando raiz. Marinho, começa a olhar agora para os galhos. Começa a olhar já, porque agora eu vou começar a gerar fruto nos galhos. Sim, é fundamental as raízes e a gente vai continuar fortalecendo. Mas, Marinho, esse ano eu vou começar a mostrar os frutos dos galhos. Espero que você seja um galho.
Espero que você seja um galho, e eu quero começar a ver aqui, e o Senhor falou que vai começar, mesmo que seja com os 300, porque não é pelo número de galho que a gente vê. Às vezes você vê uma árvore pequenininha, mas você vê cheia de fruto. Às vezes a gente vê uma árvore imensa, você fica procurando, cadê? Não tem fruto, não tem fruto. A questão não é o tamanho da árvore, e sim o tanto de fruto. E o Senhor falou que esse ano é essa árvore chamada PIB Pirajuí. E se você faz parte, se você é galho, você vai gerar fruto, você vai ser próspero, você vai prosperar, você vai frutificar aqui na sua casa, no seu trabalho, aonde o Senhor te mandar, em nome de Jesus. Meu querido, tenha a responsabilidade. Esse texto mostra a responsabilidade, porque no versículo 30, o Senhor fala: hoje tomo os céus e a terra como testemunha contra vocês, e que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, ele fala: escolha. Ele está falando para nós, porque a escolha é nossa. Tudo que Jesus precisava fazer, ele já fez na cruz do Calvário. Tudo que ele precisava conquistar para mim e para você, para minha casa, para minha família, para os meus filhos, para essa igreja, tudo que ele precisava fazer para que nós nos tornássemos frutíferos, conquistadores, que nós avançássemos, que nós nos tornemos luzeiros, pessoas extremamente abençoadas, ele já fez na cruz do Calvário. Por isso que ele fala: Pai, está consumado. Ou seja, eu já fiz, não precisa fazer mais nada. Agora quem precisa fazer são vocês, somos nós. Por isso que ele fala: agora vocês são responsáveis por continuar. Agora quando Jesus esteve aqui, ele falou: Pai, eu te glorifiquei, consumando a obra que o Senhor me deste para fazer. Isso está em João 4, 6, se eu não me engano. 4:4 ou 6:4, algum desses textos aí. Sei que tem 4, 6, 6, 4, alguma coisa assim. Ele fala isso daí. Agora, nós, por isso que ele fala: agora são vocês, discípulos. Agora vão por todo mundo. Agora vocês são a luz. E muitas vezes nós, como igreja, estamos aqui achando que, por que nós não estamos frutificando? Por que nós não estamos... Porque a gente está muito preocupado com eu, com meu, comigo, com não sei o quê. Meu querido, nós vamos nos tornar frutíferos assim que nós começarmos a seguir a palavra de Deus. E não desviar, porque se nós seguirmos, nós vamos aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Nós vamos aprender a amar o que Ele ama. Nós vamos aprender e viver o propósito, o chamado dele. E é viver no chamado dele que nós vamos nos tornar frutíferos. E não tem como nós nos tornarmos frutíferos, porque em João 15 ele fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Um ramo, se não estiver ligado à videira, não pode gerar fruto. Por isso que tem muita gente. E quando eu falo fruto, em todas as áreas. Tem muita gente que não consegue prosperar na vida pessoal, na vida familiar, em várias áreas, porque não está conectado à videira, porque não consegue perceber que para ele estar conectado, ele precisa fazer o que a videira pede, o que a videira orienta. Daí quando nós nos conectamos através da obediência, através dessa conexão que se chama obediência, daí é onde que nós começamos a dar muitos frutos, porque quando nós estamos ligados à videira, daí esse galho, esse ramo, dá sim muito fruto, e quando nós damos muito fruto, o Pai é glorificado, e quando nós glorificamos, fala assim, as pessoas vão ver as boas obras, não é só nós glorificando, fala que as pessoas vão glorificar o nosso Pai. Sabe, tem muita gente que está muito individualizado, a gente estamos assim, Deus me abençoa, Deus eu preciso daquilo, eu preciso, não, sabe quando você vai viver isso? Quando as pessoas começarem a glorificar a Deus através da sua vida, daí as pessoas vão falar assim,
Nossa, olha essa pessoa, porque prosperidade, bênção, frutificação, vai muito além. Eu não sei se eu marquei aqui. Acho que eu não marquei. Eu tinha escrito algo muito legal. Prosperidade, bênção, frutificação, vai muito além do que dinheiro, posição. Tem a ver com influência, com legado. Você pega Jesus. Jesus era a pessoa mais rica de quando existiu, quando esteve aqui na terra. Era a pessoa que tinha a posição mais alta da sua época. Quem é a pessoa mais lembrada da época de Jesus? Quem impactou mais o mundo Daí você vai falar, não, mas Jesus, vamos lá para Daniel. Na época de Daniel, passaram 4 imperadores. 2 do Império Babilônico e 2 do Império Medo-Persa. 2 impérios passaram. 2 imperadores, 4 imperadores, os mais importantes da sua época. Me fala os nomes desses 4. Eu quero dizer que a história, se perguntar para a maioria das pessoas, a maioria das pessoas, a história não lembra desses imperadores, mas lembra de Daniel na cova dos leões. Porque não tem a ver com posição, não tem a ver com dinheiro, com fama, tem a ver com a gente cumprir o chamado que Deus tem para nós. Quando nós nos colocamos na posição que Deus tem para nós, Senhor, o Senhor quer que eu vá para 2024, seguindo, obedecendo a Tua palavra, eu vou, e vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Faça isso, que talvez, depois da Tua morte, vão lembrar mais de você, do que talvez do prefeito. Vão lembrar mais de você, do que de pessoas mais importantes, que tiveram mais, porque a questão não tem a ver com dinheiro, com fama, com posição, tem a ver com frutificação. Tem a ver com legado, tem a ver com influência, com impacto, que a bênção do Senhor causa através de uma vida que se coloca na posição certa, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Que 2024, eu colocando, para terminar, todas essas promessas que o Senhor fez, da bênção e da maldição, Ele fez lá, quando o povo estava para conquistar a terra, como eu falei, leia Deuteronômio 11, inteiro, leia Deuteronômio 28, 29 e 30, e daí, eu não vou, mais o resumo da história, Josué, Deus falou com Josué, Josué, fez a mesma promessa para Josué, vê Josué 23, 14 só, Josué falando para o povo, agora estou prestes a ir pelo caminho de todo mortal, ou seja, eu vou morrer, estou morrendo, vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, fez, deixou de cumprir-se, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Josué sabe o que está falando? Nós entramos, nós conquistamos, nós vencemos nações mais poderosas, tudo aquilo que Deus prometeu para a gente ali, Ele podia ter falado em Deuteronômio 11, ou Deuteronômio, Deus cumpriu. Daí se você continuar lendo, Ele vai falar, porém, eu estou morrendo, se vocês não continuarem fiéis, Ele vai cumprir a maldição também. E se você conhece a história, depois que Josué morreu, o povo se desviou, e o Senhor cumpriu a maldição. O povo começou a ser derrotado por nações mais fracas que ele. Depois o povo buscava o Senhor, se consertava, o Senhor livrava, o Senhor cumpria a promessa. O povo se desviava, o Senhor cumpria a promessa. Porque Deus, Ele não é homem para brincar. Ele cumpre a sua palavra. E daí você fala, Marinho, me explique essa questão de maldição, porque Deus amaldiçoa? Não, Deus abençoa. A maldição, deixa eu explicar para você. A maldição é uma
a eletricidade, ela é uma bênção ou ela é uma maldição? Hã? A eletricidade, ela é uma bênção ou uma maldição? Depende. Se ela for usada da maneira correta, ela é uma bênção. Se ela for usada da maneira errada, se você pegar um cabo desencapado, se você fizer o que num aparelho por onde passa eletricidade, mas que tem as explicações corretas, que todo mundo que trabalha, que entende, que sabe as orientações, fala, você não pode fazer isso, para você mexer aqui, você tem que desligar, você fazer não sei o quê. Essa pessoa que sabe, por isso que Deus fala, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Deus não amaldiçoa o ignorante, porque Deus não é aquele que amaldiçoa, Deus é aquele que abençoa. Deus, ele morreu numa cruz, lá na cruz ele foi amaldiçoado, lá ele levou toda a maldição, para que nós nos tornássemos bênção, para que a bênção repousasse sobre nós. Porém, existe uma eletricidade, chamada pecado, mas ele deixou tudo muito claro, ele trouxe o antídoto do pecado. Ele trouxe toda a bênção. O pecado não foi criado por ele. O pecado foi uma desobediência. A maldição é o resultado de uma desobediência. Deus estipulou, deu tudo certinho. Agora, a maldição é a consequência de uma desobediência. Está lá a eletricidade. Deus criou tudo certinho para aquilo gerar força, para aquilo gerar luz, para aquilo, para potencializar, para um monte de coisa. Mas aí Deus falou assim, não toca, se tocar de maneira errada, e o Senhor continuou falando, gente, eu expliquei, eu trouxe tudo certinho, e capei o fio de novo, eu fiz tudo certinho, porém, agora vocês não podem desencapar, vocês não podem colocar o dentro da tomada, eu até coloquei a tomada certinho, porém, vocês precisam seguir as diretrizes, e quando ele faz um texto dele, ele fala assim, eu quero que vocês não coloquem o dentro da tomada. Escolha não colocar o dentro da tomada para que vocês possam usufruir de toda a bênção da eletricidade. Eu não quero que vocês se machuquem, não quero que vocês escolham a morte, a maldição. A maldição sabe o que é? É o homem ouvir tudo isso. Mas que eu vou lá colocar o dedo na tomada. A culpa é de Deus? Deus que quis que você fosse amaldiçoado? É Deus que te amaldiçoou? Deus está amaldiçoando o homem? Não, Deus não está amaldiçoando. O homem que está se rebelando contra quem quer abençoá-lo. Deus que se rebela contra aquele que quer abençoá-lo, prosperá-lo e frutificá-lo. Que nesse 2024 a gente possa escolher nos tornarmos frutíferos, prósperos, em nome de Jesus. E você termina aqui, para que vocês, versículo 30, para que vocês e os teus filhos vivam. Não tem a ver só com a gente, tem a ver com a nossa casa, com a nossa família. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que vive e anda nos seus caminhos, que escolhe obedecer ao Senhor. Feliz será ele e a sua descendência. Isso é promessa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que em 2024, se você se posicionar, se nós nos posicionarmos, nós vamos viver sim, independente da onde você esteja, do que você esteja vivendo, porque como eu falei, dei um monte de exemplo, o povo frutificou, prosperou, pessoas frutificaram e prosperaram, porque decidiram cumprir essa palavra, escolher a bênção. Se você escolher a bênção, a obediência, esse ano 2024 talvez seja o melhor ano da sua vida. Eu como profeta, eu profetizo isso sobre a tua vida. Eu profetizo isso sobre essa igreja. Eu estou autorizado diante do Senhor para fazer isso. O Senhor falou, Marinho, esse ano vai ser o ano de frutificação dessa igreja.
aquilo que eu falei, com os galhos que quiserem estar conectados à videira. E os galhos que estiverem conectados, os galhos que crerem nessa palavra, porque crer no Senhor, vocês estarão seguros. Credes nos seus profetas e prosperarão. Tem gente já prosperando aqui, tem gente já frutificando, tem gente que já está vivendo coisas extraordinárias na sua casa, na sua família. Como eu estou falando, vai além de dinheiro, não estou falando só de dinheiro. Tem gente que está feliz, tem gente que está vivendo paz, tem gente que está vivendo bênçãos e mais bênçãos, e vai aumentar. Porque Deus está mudando o ciclo. Quando muda o ciclo, muda a coisa. Tem gente que vai viver coisas maiores. Tem gente que vai ser rápido. Tem gente que janeiro, fevereiro já vai começar, vai chegar, pastor, você não sabe, aconteceu isso. Porque isso é profético. Tem gente que talvez vai demorar. Tem gente, porém, tem gente que vai começar a viver maldição. Porque não quer. Não é porque o pastor está declarando, pastor está amaldiçoando, pastor, se Deus não amaldiçoa, que dirá pastor? Quem que amaldiçoa é a escolha de desobedecer. Não vem falar que o pastor está amaldiçoando, porque o pastor só está passando. Aqueles que desobedecerem, porque está mudando o ciclo, aqueles que escolherem. Eu acredito, e estou aqui para profetizar, que você, que essa igreja vai viver um ano extraordinário, um ano, o melhor ano. Talvez, eu não entendia, eu estava frustrado em relação ao batismo, porque a gente não fez o final desse ano, era para ter feito, mas nós vamos fazer no começo. Eu não sei porque Deus retardou, porque às vezes a gente acha que, mas Deus sabe. Nós, quem sabe, vamos ter que fazer 2 batismos esse ano, sabe, porque... E frutifique para o Senhor. A última coisa, download rapidinho. Frutifique, quanto mais você frutificar para o Senhor, mais o Senhor vai aumentar os seus celeiros, mais o Senhor vai fazer abundar na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ministério de Louvor.